Bom dia, gente. Bom dia, Evaldo, querido. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Evaldo. Hoje está um dia beleza. Você viu que programa que passou agora do Dr. Geraldo? Arrasou. Quanta caridade no ar. Lindo, lindo, lindo. Olha, gente, um beijo no coração de vocês. Vamos começando o nosso programa Linguagem do Corpo com Cristina Cairo. E eu gostaria de falar sobre frustração. Você sabia que 90% das doenças, 90% dos desarranjos, nos relacionamentos amorosos, na prosperidade, é por causa de alguma frustração que fica lá embutido no inconsciente, às vezes desde criança, às vezes desde que você estava na barriguinha da mamãe, na adolescência. Qual é a sua frustração? Você sabe realmente qual é a sua frustração? Você sabia que depressão e ansiedade fazem parte desse contexto também? Depressão é aquilo que você nunca se realizou, foi arrastando com a barriga a tua vida, só fazendo o que os outros queriam. As obrigações que incutiram na sua vida, que exigiram para você, e você foi sentindo raiva. Porque toda pessoa frustrada, ela não percebe, mas sabe qual é o sintoma? O primeiro sintoma de uma pessoa frustrada, agora vocês vão rir, pavio curto. Cara do Evaldo. Toda pessoa, pavio curto, é frustrada. Você acha mesmo que se você tivesse realizado na vida, uma mulher, um homem, que faz o que gosta, está vivendo o tipo de vida que queria, tem a família que queria, o corpo que queria, o dinheiro, você acha que você ia ser nervoso ou nervosa? Claro que não. O que é a raiva escondida? Que traz a impaciência com os defeitos alheios. É como se os defeitos alheios estivessem sempre na tua frente, como uma parede bloqueando você. Então você não tem paciência com quem não te entende, com quem não faz o que você quer. Quem é lerdo, para entender o que você quer. É, que na verdade a pessoa não é lerda, ela tem o tempo dela. E como você está frustrado, é como se tivesse uma energia interna de você, você que é pavio curto, uma energia interna querendo tirar o atraso de alguma coisa que você não sabe o que é. É como se o tempo estivesse ficando curto e que você ainda não fez algo que deveria ter feito. Uma autocobrança inconsciente. Daí, você não consegue ficar calmo. Você não consegue deixar as coisas acontecerem. Você não consegue dar tempo ao tempo. Então vem a ansiedade. Quando chega a ansiedade, o que acontece? Você não escuta as pessoas, não é? Você começa a ver uma reportagem, já acha que sabe o final, já interpreta errado. Você interpreta errado uma pessoa que está conversando com você, só porque você acha que sabe o final da conversa dela, a sua ansiedade julga, se precipita. Daí vem a falta do bom relacionamento. Quando começa a ter os conflitos no relacionamento, o que vem? Doenças. Pois é, aí o programa começa. Toda doença sempre tem uma grande frustração. Quando eu disse 90%, é porque me chamam de radical, Mas é 100%. Pega! Se você for dentro da sua espiritualidade, dentro da sua parte psicológica, dentro da sua família, dentro dos seus estudos e trabalho, se você tem um pequeno foco de frustração, daí já vem um grande problema, porque é uma bola de neve que vai crescendo dentro de você. Você começa a culpar as pessoas, culpa o tempo, culpa Deus, culpa o governo, culpa seus pais, culpa marido, esposa, filhos, e você não consegue perceber o seu discurso interno. Você não consegue perceber que toda pessoa que se frustra é porque ela nunca soube quem era ela. Quando você sabe quem é e o que quer, nada te abala. E você sabe caminhar na sua vida. E você sabe dizer o que você pensa. Você sabe falar o que você quer. Porque muita gente vai engolindo o sapo e deixando as coisas passarem, porque ela foi acostumada a dizer sim para todo mundo. Aí você vai se frustrando. De repente você teve uma vida militar na infância.
O que acontece no futuro? Rinite, sinusite, enxaquecas, dores na coluna. Olha a linguagem do corpo. Tudo porque você não está flexível, deixando a vida fluir. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde, nenhuma idade, em nenhum lugar é tarde para você saber quem você é verdadeiramente. E quando eu digo você, o teu eu verdadeiro, não é o eu que você imagina ser, né? Aquela identidade imaginária. Eu não estou falando dela. Você muitas vezes fica no mesmo discurso o tempo todo, fala de si o tempo todo, conta sobre suas coisas o tempo todo, porque na verdade você ainda não sabe quem é. Você fica preso, por exemplo, no seu trabalho, nas suas realizações atuais, e conta para todo mundo, e fala. Na verdade, quanto mais coisas você tiver que viver no teu eu, menos você vai contar de você, porque não dá tempo. Nós somos como um rio. Nós fluímos. Nós temos vários tipos de talentos, várias ideias, vários acontecimentos emocionais e coisas acontecendo o dia todo. Se você é uma pessoa que fala sempre a mesma coisa, conta sempre os mesmos episódios da sua vida, então você é uma pessoa frustrada. Se você está se realizando numa coisa atual e você fica falando o tempo todo só dessa coisa, você está se frustrando. Tem alguma coisa aí que você não percebeu, mas não está saindo do jeito que você queria. Então, inconscientemente, você está se autoafirmando, falando o tempo todo sobre aquela mesma coisa, né? Então, se eu quero escrever um livro, um exemplo, se eu quero escrever um livro, eu estou escrevendo um livro, e eu falo o tempo todo desse livro, é porque eu estou com problema com ele. E recentemente eu fiquei falando. Com certeza. Não é? Por quê? Porque eu quero escrever, não consigo, não dá tempo, tem que viajar, tem não sei o quê. Então o que eu faço? Fico falando daquele livro, porque ele fica preso dentro de mim. Então eu dei um exemplo meu, para você agora transferir para você, e se questione. O que é que você mais fala? Qual o seu trabalho que você mais fala? Ou um plano que você acha que está realizando, acha que está em andamento e você não para de falar dele? Não porque está realizando, talvez porque esteja lento demais e você está insatisfeito. Porque quando a coisa está fluindo, quando sabemos que algo está fluindo, nós não ficamos falando sobre a coisa. Até medo de atrapalhar. Então a gente nem fala. Se você se pegar falando repetidamente sobre algo, sobre uma relação, sobre um trabalho, sobre um filho, sobre uma doença, é porque você está com problema. Você não está conseguindo lidar com aquilo. Por mais que você fale bem de alguma coisa, mas é repetitivo sobre aquela coisa, com certeza você ainda não está realizado com aquela coisa. Tem algo que está empacado no teu inconsciente. Por isso você repete tanto. Vou falar de uma época antiga. Disco quebrado. Fica repetindo a agulha. Pra quem não sabe o que é isso, né? Não é da tua época. Então, o disco quebrado fica... volta. Volta. Não, CD gasto também, né? Então, tem um monte de gente que é que nem disco quebrado. CD riscado. Volta. Volta. Por quê? Porque tá quebrado. Não tem o quê? O fluir. Tem uma linha arranhada. Essa linha arranhada se chama frustração, não é? Então vamos dizer que você agora recebeu uma proposta. Uau, que proposta fantástica! E tudo parece que tá andando. Mas aí, no decorrer desse presente que você recebeu de Deus, dessa proposta, tá indo bem. Mas você não para de falar disso. É porque alguém, dentro disso tudo que você está vivendo, não está fazendo no tempo que você quer. As coisas não estão chegando ontem, como você queria. Está demorando. Então você está com ansiedade. O que é a ansiedade? Acelerar um processo que deveria estar correndo no ritmo certo, no tempo das coisas. Nada acontece fora do tempo. Tudo tem o tempo certo para acontecer, para ter a maturação da coisa. Então, o ansioso é aquele que tem medo. Medo de que algo não dê certo. Medo de que ele não seja compreendido. Medo de que ele não compreenda. Medo de perder, medo de morrer, medo de perder emprego, medo. Problema no rim.
Por quê? Excesso de adrenalina? Excesso de adrenalina, porque as glândulas suprarrenais, que fica ali uma bolinha ali em cima do rim de um, né? E uma outra bolinha em cima do outro rim, que é a glândula suprarrenal, que produz adrenalina. E a adrenalina, ela é necessária numa quantidade pequena para que você tenha um instinto de sobrevivência. Como eu sempre falo, para você atravessar uma rua, você olha para os dois lados porque a adrenalina está fazendo isso. Quando se fala em adrenalina, todo mundo pensa que é aquela coisa, adrenado. Não! Para você mexer o seu braço, para levantar um garfo, para ir até a sua boca, tem que ter um pouco de adrenalina. É a adrenalina que sustenta os músculos, que dá ação e reação das coisas, do organismo. Então, é claro que se nós temos glândulas, elas estão fabricando hormônios necessários, na quantia necessária o tempo todo para que a gente viva. Quando você tem uma emoção, uma descarga emocional muito grande, muita gente sente uma dor no peito, por exemplo, uma pontada no peito. Uns pensam que é gases, outros pensam que é infarte. Então, olha só, muita gente tem o prolapso da válvula mitral, que é uma das 3 válvulas, né, que elas entram, o sangue venoso, o arterial e a diástole, a sístole, aquela coisa da respiração, bate, relaxa, bate, relaxa. Então, quando o sangue está passando ali, e a pessoa tem uma descarga de adrenalina, um susto, uma mágoa, um medo, alguma coisa... O coração dispara. O coração dispara, por quê? Porque jorra uma quantidade de sangue maior, e quando a pessoa tem essa válvulazinha mais preguiçosa ou menorzinha de nascença, que não é algo tão grave assim, ela sente uma dor no peito. E aí ela vai no médico, né, preocupada, e ela descobre que tem o prolapso da válvula mitral. 90% da população tem. As pessoas, quando morrem de problemas cardíacos, é porque ela chegou no pico do estresse. Ela não percebeu o estado emocional dela arrastado por tanto tempo, que está sempre no pico do nervoso. Ela não sabe mais o que é a calma. Ela não sabe ser serena. Ela não sabe lidar com os problemas com ternura, paciência, sem mágoa ou sem raiva. Então, quando uma pessoa ela está hipertensa, olha que interessante. O hipertenso nem sempre aparece quando está medindo a pressão. Porque o hipertenso, ele está ali. O estado de tensão no sistema nervoso central essa tensão começa a irradiar para o sistema nervoso periférico, que são os músculos, né? A pele, os ossos, as articulações. E ela não percebe que ela é hipertensa, mas ela tem dor de cabeça, dor nas articulações, dor nos pés. O organismo está lá, já chegou no pico. Aí quando ela tem uma descarga emocional e ela dá aquela relaxada em seguida, um infarte. Você já percebeu que quando você está tenso, correndo, adrenado, cuidando de tudo, nervoso, preocupado, tá indo bem. Foi quando você relaxou que a gripe vem, que o infarte vem e tal. Então, baixou a guarda. Dá até medo de relaxar, porque a pessoa não sabe que pico ela estava de nervoso a vida toda, tão acostumada com aquilo, que ela achava que era normal. Então você fala para a pessoa que está tensa, né? Quem está calmo, percebe quando o outro fala agitado. Aí você fala para a pessoa tensa, nossa, você está nervoso, calma. A pessoa, eu não estou nervoso. Eu estou calmo. Aí você fala, isso é calmo? Você que me deixa nervoso. Aí você já fica quietinho, senão vai morder o teu dedo, né? Então, tenta entender que quando você tem pavio curto, é porque tua frustração chegou num ponto e você começa a contar o tempo de vida que você tem. Você começa a olhar a sua idade, ou você começa a olhar ao redor as pessoas que estão felizes e você ainda não está em tal coisa. Você tem isto, mas não tem aquilo. Então, assim, volta para Deus, volta para o teu eu interior sagrado, viva para o sagrado. Sabe, viver para o sagrado não significa ser um pastor, ser um bispo, ser um padre, ser um sacerdote. Porque internamente todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas. Todos nós deveríamos estar vivendo para Deus o tempo todo. O que é voltar-se para Deus? O que é viver para Deus? Não brigar com ninguém. No trânsito, tentar perdoar com a maior facilidade. Quando é que a gente perdoa?
Quando a gente não tem pavio curto, né? Quando é que a gente perdoa? Quando a gente se coloca no lugar do outro. Agora você fala, olha, eu não tô legal, eu não tô bem, né? Porque eu passei por um problema e tal. Aí a outra pessoa continua brigando com você. Ela não se coloca no seu lugar. Porque ela está egoísta e ela está achando que você está se fazendo de vítima. Então, uma pessoa, quando ela não se coloca no lugar do outro, você pode estar péssimo, de verdade péssimo, ela não vai sentir você. Porque ela está frustrada. Aquele que não perdoa, aquele que fica nervoso, aquele que vive se fazendo de vítima, achando que ninguém liga para ele, que ninguém dá atenção, que nunca visita, nunca telefona, que fica cobrando o que ele não se dá. Quando uma pessoa não se ama, quando ela tem sentimentos de culpas e frustrações enrustidos, é onde ela faz a transferência. Ela joga a responsabilidade para o outro, né? Para que o outro supra ela daquelas coisas que ela não sabe se dar. Então, é claro, pior ainda, essas pessoas não aceitam fazer terapia. Eles falam, eu não sou louco para fazer terapia. Terapia é para louco. Desde quando terapia é para louco? Os psicólogos fazem terapia, porque eles lidam com os problemas dos outros 24 horas. Todo psicólogo que não faz terapia, ele é um péssimo psicólogo, porque ele se envolve com os problemas do paciente, do cliente, e aí ele começa a dar palpite de suas próprias histórias de vida, contar seus problemas pessoais para o cliente, para servir como exemplo. E não é bem assim. Em palestras, nós usamos nossa própria vida como exemplo. A gente se expõe para que as pessoas entendam que tudo tem jeito. Numa terapia, numa sessão terapêutica, não pode. Porque o cliente precisa escutar a si mesmo. E o bom terapeuta é aquele que faz terapia, que se resolve primeiro, está sempre se elaborando para nunca se misturar com o problema do outro, senão simplesmente não vai haver mais a sessão. Começa a haver transferência, contra-transferência, um passa para o outro inconscientemente, a sessão bloqueia. Não consegue mais dar andamento ao aprofundamento da mente. E você que não procura terapia, por quê? Porque não tem dinheiro? Vá em qualquer faculdade de psicologia e você verá atendimentos gratuitos maravilhosos. É só você deixar o seu nome e telefone e logo eles vão ligar para você e você fará semanalmente a sua terapia para você poder enxergar quem é você. Se você acha que terapeuta é aquele que conduz, que fica dando ideias na tua cabeça, que fica manipulando você, então é porque você deu o azar, entre aspas, de pegar um terapeuta que não era elaborado. Porque o psicólogo verdadeiro, ele não vai manipular você. Ele vai pegar o teu eu verdadeiro, vai te observar e vai mostrar com perguntas. Você vai se responder, até com testes. É muito legal fazer terapia. Afinal, você tem com quem conversar. Você tem com quem desabafar. Você tem com quem falar para quem entende você, não é? Gente, procura ajuda. Prática de meditação, yoga, tai chi chuan, não é? Procura psicólogos, PNL, reprogramação mental. É muito legal você entender que você se frustrou a vida toda porque não se conhecia. E aí, quando você começar a se realizar novos sonhos, você fica uma pessoa tão calma que a tua família vai te estranhar. E tudo começa a dar certo. Bom, gente, vamos lá para a programação. Vamos lá, Lu. Programação. Amanhã, quinta-feira, feriado, às 14 horas, você que não vai viajar, vai ficar aí em casa, Epa. A Cris vai dar uma palestra de linguagem do corpo, às 14 horas de amanhã, quinta-feira, dia 30. Ó, gente, é legal o feriadão, né? Muita gente nem sabe ainda. Quando chega de noite é que eles sabem se vão viajar ou não. Então, às 14 horas, amanhã. Amanhã, feriado. Quinta-feira, feriado. A palestra ali na rua Pelotas, número 106, Vila Mariana. Fica exatamente na frente do shopping Pelotas. O Multishopping. Do lado do Sesc. 15 minutos a pé do metrô Ana Rosa. E no dia 2, domingo, das 10 às 12 horas, palestra Psicanálise para Pais. Opa! Entenda a mente dos seus filhos para ajudá-los. Eu tenho colocado
muitas informações sobre a mente humana na parte da psicologia, da psicanálise, jogado dentro das palestras. E eu vou fazer uma palestra específica para pais, ou para quem quer ser pai, né? E não importa a idade dos seus filhos. Se é de 0 a 50 anos dos seus filhos, e que vocês tiveram ou ainda têm problemas com eles. Com a psicanálise voltada para pais, que vou dar domingo agora, você, pai e mãe, vai poder entender por que é que aconteceu determinadas situações nos seus filhos. Drogas, rebeldia, não trabalha, não casa, casa não dá certo, ou eles brigam com você, te culpam de tudo, ou as crianças hiperativas. Que tal? Venha você, papai e mamãe, ou futuros papais e mamães, aprender a psicanálise direcionada. É só uma palestra de 2 horas. Para você saber lidar com seus filhos. Ajudar seus filhos. De uma forma que eles nem percebam que estão sendo ajudados, tá bom? Em julho, agora, né, no primeiro dia de julho, eu tenho um curso que é de férias, né? O Milagre da Cura pela Glândula Pineal. Me perguntam muito, Cris, o que você vai dar nesse curso aí da glândula pineal? No meu livro, A Cura pelo Amor, que é a linguagem do corpo, é o volume 3, tem um tópico lá dentro que explica profundamente o que é a glândula pineal. O poder da glândula pineal. E o que eu vou trabalhar em 5 aulas são práticas. Claro que tem teorias para você saber o que está acontecendo. Quando se desenvolve a glândula pineal, é onde você consegue ter uma intuição, uma percepção muito maior. É onde você começa a perceber a si e ao mundo. E a sua saúde começa a voltar, porque começam a desaparecer tudo que é sensação horrível. A glândula pineal tem um poder fantástico do raio violeta. E eu vou ensinar tudo isso em julho. São só 5 aulas. Só que você... Tem os requisitos aí para fazer esse curso. Para você poder participar desse curso, você não pode comer carne nenhuma, não pode fumar nada, beber bebida alcoólica nenhuma e comece a partir de hoje tomar clorofila líquida 15 minutos antes do seu café da manhã. Então, junho e julho, você não pode comer carne, não pode fumar nada, não pode beber nada alcoólico e tem que tomar clorofila para limpar e afinar o sangue para que a gente possa desenvolver a glândula em julho. Então, é claro, já mostrei, você precisa estar preparado para esse curso. E em agosto, né, o tradicional curso de linguagem do corpo, com duração de 4 meses. E o término desse curso é a viagem para São Tomé das Letras. Legal, então você fica comigo a partir de agosto. É uma vez por ano só que eu dou o curso de linguagem do corpo e leis universais, com práticas, teorias. É um curso terapia. Você já vai mudando, já vai curando e já vai conseguindo mudar as coisas dentro da sua própria casa e no seu corpo. E quando o curso termina, nós viajamos para São Tomé das Letras, fazemos rituais de morte e renascimento na caverna, também o ritual na cachoeira, né, que vai ser muito legal, e o ritual do fogo. É muito lindo e você não pode perder o curso que acontece uma vez por ano só, de duração de 4 meses. E começa agora, dia 1º de agosto. E temos também a agenda para outras cidades, que a partir de junho até setembro é Curitiba, novamente, o módulo 2, Rio Claro, Brasília, Rio de Janeiro, vai ter 2 eventos. Brotas, Santos, o Muarama, no Paraná, Florianópolis, Santa Catarina. E Fortaleza. Até setembro. Espírito Santo. Então, assim, a agenda está muito grande, você de outros Sorocaba tem. Você de outros estados, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. Vá lá onde está escrito agenda e você vai ver mensalmente os eventos onde serão. E se você quiser que eu vá para a sua cidade, é só telefonar para 5082-2822, 011 5082-2822 ou 5083-8948. Repita. 011 5083-8948, www.linguagemdocorpo.com.br. Eu não entendi nada, vamos você falar tudo de novo. 011 5082-2822 ou
011-5083-8948. E a programação completa está no www.linguagemdocorpo.com.br. Ligue já e peça as informações lá pro Rodolfo ou pro Rafael. Gente, tô te esperando amanhã no feriado. Um beijo no seu coração. Luz, muito obrigada e paz profunda. Tchau. A Rádio Mundial apresentou Programa Linguagem do Corpo, com a professora e escritora Cristina Cairo.